Nós temos aqui o exemplo de 5 vértebras. Essa primeira que a gente está observando é o chamado Atlas. É a vértebra C1, a primeira vértebra cervical. Ela vai articular superiormente com o osso occipital e inferiormente com a segunda vértebra cervical, que é o chamado axis. Então esse é o Atlas. Ela é uma vértebra diferente, atípica, não possui corpo vertebral, é simplesmente essa forma circular, né? Tem os côndilos, são as faces articulares, que vão articular com os côndilos occipitais, nos locais das massas laterais, e a gente tem a presença aqui dos forames que ficam presentes nos processos transversos das vértebras cervicais. Uma característica das vértebras cervicais é que todas elas vão ter esse forame no processo transverso, que vai servir para a passagem das artérias vertebrais. Então essa é a primeira vértebra cervical, o chamado Atlas. Aqui nós vamos ter a segunda vértebra cervical. A segunda vértebra cervical, ela tem o nome de axis e ela é caracterizada também, é uma vértebra atípica que tem essa estrutura aqui chamada dente do axis. O dente do axis serve para articular com o Atlas. O Atlas e o axis se articulam, formando aqui a articulação que a gente chama de articulação atlanto-axial, onde vai ocorrer um movimento de rotação aqui da cabeça. Então nós temos aqui o Atlas e aqui o axis. Essa é a primeira vértebra cervical, C1, e essa é a segunda, que é a C2. Seguindo aqui, nós temos o exemplo de uma vértebra de cada região. Esse é um exemplo de uma vértebra cervical típica. Aqui nós temos uma vértebra torácica típica e uma vértebra lombar típica. Cada vértebra dessa, ela vai ter algumas características comuns. Por exemplo, a presença do corpo vertebral. Todas elas vão ter um corpo vertebral, porém o corpo da cervical é menor, da torácica um pouco maior, e o maior de todos, as vértebras lombares, vão ter os maiores corpos vertebrais, que elas vão sustentar mais peso, né? Elas são mais fortes. Então eu tenho aqui a região do corpo vertebral e na região posterior a gente tem a formação do que a gente chama arco vertebral. O arco vertebral, ele é formado nas laterais pelos pedículos. Tá? Eu tenho aqui o pedículo de um lado e o pedículo do outro lado. E na região posterior do arco, nós vamos ter as duas lâminas. Então, eu tenho lâmina, lâmina, pedículo, pedículo. A união das lâminas com os pedículos vai formar o arco vertebral. Juntando com o corpo aqui na frente, aí a gente formou uma abertura. Essa abertura é a abertura chamada forame vertebral. Por aqui vai estar passando a medula espinhal. Então, novamente, corpo vertebral, arco vertebral formado por 2 pedículos e 2 lâminas. O prolongamento posterior é o chamado processo espinhoso e os prolongamentos laterais são os chamados processos transversos. Essas duas estruturas alongadas para cima são os chamados processos articulares superiores. Esses processos articulares superiores, eles vão articular com a vértebra que está logo acima, que vai ter também os 2 processos articulares inferiores. Então, cada vértebra vai ter 4 processos articulares. 2 processos articulares superiores, mais 2 processos articulares inferiores. E observando aqui lateralmente, a gente tem a região do pedículo. Logo acima do pedículo, a gente vai ter a incisura vertebral superior e embaixo eu vou ter a incisura vertebral inferior. Quando a coluna está articulada, essas incisuras elas vão formar forames laterais. Esses forames eles vão ser chamados de forames intervertebrais, que vão ter forames que vão estar entre as vértebras. E por eles vai ter a passagem do nervo espinhal. Observe aqui rapidamente, ó. Nós temos a vértebra de cima e a vértebra de baixo. As incisuras, aqui é a incisura vertebral inferior e a incisura vertebral superior da vértebra de baixo. Elas duas vão formar o forame intervertebral, que vai dar passagem ao nervo espinhal. Ok? Então, a gente observa que os processos espinhosos, eles são um pouquinho diferentes em relação às regiões da coluna. O processo espinhoso de uma vértebra cervical, ele é mais retificado, né? Ele é mais horizontal e ele tem uma abertura, uma divisão aqui, que a gente diz que ele é bífido, a abertura do processo espinhoso.
processo espinhoso de uma vértebra torácica, ele é mais pontudo e ele costuma apontar para baixo. E o processo espinhoso de uma vértebra lombar, ele é mais rombo, ele é mais quadrado, tá? Então fica mais fácil quando você faz uma palpação da coluna vertebral, como esse aqui ele é mais pontudo, é mais fácil sentir ele do que sentir nas outras regiões, ok? É isso aí.